Olá, seja bem-vindo ao 5º capítulo da nossa série de estudos chamada Intimidade, um relacionamento com Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é comum, seja para não cristãos ou para cristãos. O tema de hoje é como esperar no Senhor quando o tempo é dinheiro. Essa questão de esperar hoje é uma questão muito complicada, numa era que tudo é imediatista, né? Que as pessoas não têm muito paciência. Imagine então se nós dissermos esperar no Senhor. Muitas pessoas nem acreditam que Deus existe, quanto mais estão dispostas a esperar nele. E mesmo aquelas pessoas que acreditam, que creem em Deus, passam por grandes dificuldades em reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poder dele sobre nossas vidas e que o tempo está debaixo de suas ordens. A pandemia nos ajudou a entender como é difícil esperar. Você provavelmente ficou durante um bom tempo isolado na sua casa, tendo que esperar para sair, ou pelo menos privado de muitas coisas, né? Enquanto você pensava, poxa, o que há de acontecer no futuro? Talvez tenha vindo para você uma sensação de impotência. Você pensava, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer nada, se eu ficar apenas parado, as coisas não vão acontecer. De repente você tem uma casa para sustentar, estudos para concluir, enfim. E essa sensação de impotência, de ficar parado, te fez perceber como é ruim esperar. Mas talvez você também já tenha passado por alguma experiência em que você não tenha esperado, você tenha se antecipado, tenha feito alguma coisa apressadamente. Isso acabou trazendo consequências ruins para a sua vida. Ainda mais se essa sua atitude tenha se antecipado a uma vontade de Deus. De repente você estava aguardando uma orientação do Senhor, esperando uma posição dele, e aí você, sem paciência de esperar, acabou agindo. E depois pôde perceber a diferença negativa que isso teve na sua vida. Como comentamos, a nossa geração ela é muito ativa, ela é muito imediatista. E esperar pode ser muito agonizante para todos nós. E não só nós cristãos, né, mas também, como comentamos, para qualquer pessoa. Mas, especialmente nós cristãos, muitas vezes temos um conceito errado a respeito de esperar no Senhor. E é sobre um pouco disso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa que a gente precisa saber é que esperar no Senhor não significa estar inerte diante do Senhor. Deus, ele é muito mais determinado do que nós para concluir os planos que ele tem. Como já falamos, não apenas planos para a nossa vida, né? Mas o plano dele como um todo, que inclui cada uma de nossas vidas. Se Deus ele está tão mais determinado do que nós, a gente pode entender que se em algum momento ele prefere esperar, há um motivo, há um propósito. Se nós analisarmos a Bíblia em todas as suas histórias, nós vamos perceber no enredo bíblico que Deus ele vai ao longo do tempo preparando pessoas, preparando seu povo, preparando aquelas pessoas que estão escolhidas por ele, né? Aquele povo que ele foi construindo, ensinando, e muitas vezes ele os deixou como se estivessem parados, para que eles pudessem entender certas situações, se preparar, para que então eles se santificassem, entendessem a importância do chamado deles por serem um povo escolhido de Deus, e assim entenderem que eles tinham uma grande responsabilidade, tanto de adorá-lo, como também de ser exemplo, de conquistar outras nações para si. Não para si o povo, mas si Deus, né? Para poder trazer essas pessoas, essas nações para perto de Deus, para perto da sua palavra. Nós precisamos estar dispostos a deixar que Deus nos direcione. Não adianta a gente acharmos que estamos esperando, acharmos que estamos sendo pacientes, mas não estarmos dando um tempo para que Deus vá nos moldando, vá nos direcionando. Nós precisamos saber que Ele é o mais interessado que a nossa vida mude, a nossa vida se transforme, que conquistemos novos objetivos, enfim. Mas para isso precisamos dar esse tempo a Deus. Nós vamos poder entender, então, um pouco neste estudo, que esperar no Senhor não significa uma inércia, não significa você ficar parado, mas sim
Esperar no Senhor é o processo dinâmico em que nós buscamos entender a agenda de Deus, entender a vontade de Deus. Vamos falar a respeito agora de alguns contextos, algumas dicas para a gente entender melhor como que é o esperar no Senhor. Você já de repente se sentiu sem direcionamento? Você precisava tomar uma decisão importante e não sabia o que deveria fazer? Vou colocar aqui um exemplo hipotético, mas para que você possa entender como esse é o momento ideal para você esperar no Senhor. Vamos supor que tenha vindo até você uma oferta de emprego. Só que essa oferta, ela exige uma resposta imediata. Talvez você pense, poxa, eu devo orar, pedir ao Senhor, perguntar o que eu devo fazer, o que eu devo responder. Só que você tem pouco tempo para dar aquela resposta. O que normalmente acontece conosco? A gente acaba cedendo àquela pressão e a gente responde, aceita a oferta, presumindo o quê? Que se não fosse a vontade de Deus, aquela oferta não chegaria até nós. Mas isso é um tanto quanto presunçoso. Talvez você também já tenha pensado a respeito disso, né? Poxa, tenha feito essa pergunta. Senhor, se essa não for a sua vontade, que o Senhor feche essa porta. A primeira dica que nós precisamos entender então é que as circunstâncias não são uma direção definitiva. Não é porque algo chegou até você que significa que é aquilo que é para acontecer. Pode ser que Deus esteja até testando ali o seu caráter, querendo revelar alguma coisa a respeito de você, para que você entenda a importância de esperar no Senhor. Deus permitiu que muitas pessoas pudessem passar por momentos assim, para que elas pudessem se deparar com o seu próprio caráter. A exemplo do rei Davi. Deus permitiu que o rei Davi fosse tentado por um desejo que já estava no seu coração, de mostrar o seu poder, de contar o seu poder. Mas Deus permitiu isso para que Davi percebesse como ele ainda estava naquele momento contando com a sua própria força e não com a força do Senhor. E quanto ao esperar, acontece da mesma forma. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa decisão, com a nossa direção e não com a direção que vem do Senhor. Se a gente acha que é correto, a gente vai e decide. Mas a gente não tem a paciência de esperar no Senhor para que Ele confirme aquilo, ou até mesmo fale, não é esse o caminho que eu quero. E Ele nos deixa tomar certas decisões para que nós percebemos como, mesmo quando nós estamos certos de que aquilo é bom, que nós não temos total ciência da nossa vida e que muitas vezes, quando nós decidimos algo, pensando estar correto, Deus nos revela que nós não tínhamos aquele conhecimento necessário e quanto nós dependemos dele para entender o que é bom e o que não é para as nossas vidas. Então, se você está em um momento assim, saiba que quem tem a resposta é Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Muitas vezes a gente quer buscar ao Senhor, mas só faz uma breve oração e é aquilo. Deus não vai te responder se você não buscar com intensidade, de verdade, com o seu coração. Então, se organize, busque ao Senhor naquele momento, principalmente nessas decisões, né? Mas não só em momentos assim, como nós vamos falar até em alguns pontos mais aqui pra frente. Uma outra dica, uma outra situação que nós vamos pensar agora. Como você espera no Senhor? Como que é esse processo? Nós comentamos aqui mais no início que esperar no Senhor não é uma inércia, mas sim o processo, a busca dinâmica pela agenda de Deus. Esperar é uma atividade. Esperar no Senhor é um posicionamento, é uma atitude. Mas como assim? Parece que esperar é você ficar parado, é você aguardar. Há uma diferença entre ficar parado e entre esperar no Senhor. Quando você espera no Senhor, não significa que você vai ficar sem fazer nada. Pelo contrário, há um momento que você mais vai fazer uma coisa, que é investir na sua busca pela presença de Deus. Você vai tirar um bom tempo para poder orar, para poder ler a Bíblia, ficar sozinho, não ficar naquela distração do mundo, não se deixar submeter à pressão das decisões que você precisa tomar. Você vai se fechar ali no seu particular com Deus para poder entender o direcionamento que Deus pode dar a você.
Precisamos entender que buscar a presença de Deus, buscar o direcionamento de Deus, não funciona como um drive-thru, em que você chega em uma cabine, você deixa ali o seu pedido, aquilo que você quer ser orientado, passa mais um pouquinho à frente e retira na outra cabine. Não é assim, você precisa investir tempo. E nesse tempo, não só falar com Deus, não só na sua oração, falar o quanto você quer aquilo, o quanto você precisa de orientação sobre aquilo, mas dê tempo para que Deus possa te responder. Quantos de nós não oramos e apenas falamos, mas não ficamos ali um tempo em silêncio, meditando, pensando no que Deus falou conosco por meio de sua palavra, até mesmo ficando total silêncio, esperando que Deus possa mandar ali a sua voz suave para falar conosco. Lembre-se então, esperar no Senhor é uma atividade. Você precisa sim fazer uma coisa. Não é tomar uma decisão precipitada, mas buscar a presença dEle, buscar a orientação dEle. Terceira dica, situação deste estudo. Por quanto tempo você deve esperar no Senhor? Você já teve medo de perder alguma oportunidade por não poder agarrá-la, deixá-la passar ali por suas mãos, pelos seus dedos, por você não ter agido? É comum nós lamentarmos, perdermos oportunidades, né? Mas muito mais é comum, depois de nós tomarmos certas atitudes, nós percebemos que tomamos elas de forma precipitada. Esse processo de esperar no Senhor, ele não tem um tempo definido. Pode ser que a espera do Senhor, por uma definição, uma orientação do Senhor, você leve algumas horas, pode ser que leve dias, semanas, até mesmo anos. Isso nós podemos perceber na Bíblia. Muitas pessoas que esperaram uma resposta do Senhor esperaram muitos anos, enquanto que outras tiveram uma resposta quase ali que automática. Então, precisamos entender como que é esse tempo de espera do Senhor. Dentro desse tempo de espera no Senhor, como nós comentamos, nós precisamos ter uma rotina devocional. Porque senão, esse tempo de espera no Senhor vai parecer um processo muito mais longo do que ele poderia ser. Vamos supor o seguinte, você quer começar a fazer exercícios para poder emagrecer, ter um corpo mais em forma. Se você tem um tempo estabelecido para aquilo, você talvez vai ficar numa pressão, por exemplo, daqui a 20 dias eu tenho uma viagem para a praia, eu quero estar lá com um corpo bonito. Durante aqueles 20 dias você vai sofrer muito para poder conseguir chegar próximo de alguma coisa que você queira, porque até aquilo que você queira talvez nem seja tão possível naquele tempo que você disponha. Mas, se antes disso você já tinha uma rotina de todo dia, algumas vezes por semana, ir à academia, fazer algum tipo de exercício, esses 20 dias que você teria para ir à praia não seriam nada muito extraordinário, porque você já está acostumado, já está habituado àquela rotina. Então você vai conseguir se organizar de uma forma melhor para que aqueles dias passem rápido. Naqueles dias você de repente possa intensificar um pouquinho ali o seu treino para que você esteja preparado durante aquele pouco tempo. Da mesma forma, se você realmente quer saber quanto tempo você vai esperar no Senhor, não é uma coisa que você possa presumir, mas você pode saber que se tiver uma rotina antes, que você já esteja colocando em prática, aquele tempo pode chegar mais rápido para você. Porque você já está acostumado com uma rotina, uma dieta, uma devocional diária com Deus. Quando de repente, não sei se você já passou por essa situação, mas você estava um pouco afastado de Deus, ou às vezes só não estava orando muito, conversando muito com Deus, para retomar esse processo, você talvez levou tempo, precisou investir ali muito esforço para conseguir voltar a ter uma intimidade mais forte com Deus. Se você já está nesse processo há algum tempo, fica muito mais fácil você apenas intensificar durante um tempinho a mais para poder ouvir o direcionamento de Deus sobre um tema específico, ou às vezes nesse tempo que você já estava pensando, conversando com Deus, orando, a resposta já vem mesmo antes da própria pergunta. Talvez você já tenha passado por essa situação, assim como eu também já pude experimentar, de às vezes chegar uma situação na sua vida e você pensar, poxa, era para isso que Deus estava me direcionando esse tempo todo.
Por quê? Você já estava ali na presença dele, já estava investindo aquele tempo em Deus para ele te guiar. E é importante também nós entendermos que, às vezes, para Deus nos orientar, Ele espera que nós limpemos a nossa vida para ouvi-lo. Quantas vezes nós não temos alguns pecados que estão impedindo que nós possamos ouvir a Deus com clareza? Como nós falamos até em outros estudos também, Deus, Ele quer falar para a gente, quer nos orientar, mas Ele primeiro nos dá uma informação. Primeiro Ele nos faz um pedido, uma orientação, e que às vezes não está ligado àquilo que nós estamos perguntando. E aí nós estamos lá cobrando o Senhor que Ele nos responda, mas Deus, como se estivesse falando para a gente o seguinte: você ainda nem obedeceu o primeiro passo, você não fez a primeira coisa que eu te pedi, como você quer que eu te oriente agora nesta outra questão? Faça esta primeira, depois vou poder te orientar na segunda. Deus trabalha com passos, com etapas, e Ele não precisa revelar o plano inteiro dele para nós de uma vez. E normalmente Ele não faz isso. Ele primeiro dá uma etapa e vê como será a nossa fé e nossa obediência. Se nós estivermos dispostos a obedecer, tivermos a fé que com aquela etapa que possamos ali naquele momento nem entender direito, mas crendo que é Ele, é Deus que sabe todo o plano, que pode nos orientar, nos guiar, se nós dermos este passo, Ele depois vai poder nos guiar para outros que farão muito mais sentido. E vamos poder entender, poxa, por isso que eu precisei dar este primeiro passo. Ele era uma base para que eu pudesse fazer o que vinha à frente, e eu não tinha percebido isso. Por fim, para que nós possamos encerrar este estudo, nós vamos fazer aquela série de perguntas que sempre fazemos ao final, para refletirmos a respeito do tema. Lembrando que você pode encontrar as perguntas no nosso guia devocional, um arquivinho, uma espécie de e-book que nós fazemos, com algumas sugestões de leituras bíblicas também para durante a semana. A primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você acha difícil esperar no Senhor? Por quê? Talvez você tenha uma certa dificuldade em esperar no Senhor, mas isso pode ser por algum motivo, talvez falta de prática, ou talvez você tenha pensado que esperou no Senhor durante o tempo e Deus não te respondeu, isso te frustrou. Pense, é difícil para você? E se for, busque entender o motivo, para ver se às vezes você não está triste com alguma coisa, mas porque faltou ali algum ponto, faltou investir de alguma certa forma ou entender melhor algum contexto. Segunda pergunta: Deus está fazendo você esperar nele neste momento? Se sim, o que você está aprendendo da parte de Deus? Lembre-se que com Deus muitas coisas são processos. A espera que Deus está te submetendo pode ser um processo que na verdade é a resposta para a sua pergunta. Então, vou repetir a pergunta: Deus está fazendo você esperar nele neste momento? Se sim, o que você está aprendendo dele? Terceira pergunta: o que você tem feito enquanto espera no Senhor? O que mais você pode fazer? Lembre muito daquilo que falamos, que esperar não é inércia, mas sim uma atividade, esperar no Senhor. Outra pergunta: você já lamentou não ter esperado no Senhor? Se sim, qual foi o resultado da sua impaciência? É importante você lembrar as consequências de toda vez que você não teve paciência de esperar no Senhor. Isso vai te ajudar a você se dominar, a você tentar se esforçar mais, a lhe submeter à vontade de Deus, sabendo que é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. É Deus que sabe o tempo certo de que tudo aconteça, e não nós. Espero que este estudo possa ter contribuído com sua vida, e aguardamos você no nosso próximo estudo desta série chamada Intimidade, um relacionamento com Jesus Cristo. Até a próxima!